Por décadas, ouvimos a repetida afirmação de que o racismo não existe no Brasil. Mas se a gente der uma olhada em volta e na história recente, será que essa ideia para de pé? O nosso país foi o último das Américas a abolir a escravidão. E ainda hoje, os negros enfrentam barreiras invisíveis que limitam o seu acesso a oportunidades, saúde, educação e liberdade de culto. Não tem racismo? Então, por que os negros são a maioria entre os pobres e os desempregados? Por que os índices de violência contra a população negra são tão alarmantes? Por que eles são 70% da população carcerária do Brasil? 2024 tem o primeiro feriado nacional da consciência negra. Convidamos você a refletir sobre isso e a ouvir histórias que desconstroem mitos, reconhecem a verdade e apontam para um futuro mais justo. O NT Sul está no ar. E eu apresento agora os convidados para esta discussão deste programa tão importante aqui na TV Novo Tempo. Começo pela minha colega, que será a co-apresentadora hoje aqui deste programa tão importante, Thelma Tomás, jornalista aqui do NT Sul. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigada, Nunes, por dividir esse momento contigo. Fico grata que a gente tenha essa oportunidade de trazer essa discussão tão importante. Feliz de contar com a tua companhia aí em casa também. Participando também com a gente aqui, Lair Vidal, professora municipal aposentada na área de língua portuguesa, já foi diretora de Educação de Cultura e do Museu Municipal em Cachoeira do Sul. Ela também é poetisa, ativista negra e presidente da Comissão da Mulher na Academia Cachoeirense de Letras. Professora Lair, muito obrigado pela presença mais uma vez para essa discussão tão importante. Da mesma forma, agradecida pela oportunidade que nos é concedida para refletirmos e colocarmos em pauta algumas questões, escurecermos outras tantas, que certamente enriquecerá e fará profundos questionamentos. Com certeza. Obrigado pela presença. E está com a gente aqui também Sérgio Augusto Ramos Santos Júnior, o Serginho para os íntimos aqui, né? Ele é formado em administração pela UBRA e mestre em gestão de organizações públicas pela UFSM e, além disso, está cursando licenciatura em matemática pela UFPEL. Ele também é ativista e se especializou em gestão de políticas públicas de gênero e raça pela UFSM. Atualmente, Sérgio trabalha na Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul e, dentre tantas atividades, também preside o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Sérgio, muito obrigado pela tua presença com a gente aqui também, para trazer os teus conhecimentos, as tuas vivências sobre essa temática tão importante. Quero agradecer o convite, da TV Novo Tempo, muito importante esse espaço, para que a gente possa debater, possa construir, e fazer com que a população consiga acessar algum conhecimento, alguma informação que muitas vezes não chega até ela. E ter a presença de vocês e da professora Lair Vidal, da nossa amiga, é muito importante para nós. E muito obrigado novamente por esse espaço, para que a gente possa falar, festejar pelo feriado, talvez trazer a consciência, isto sim, que é o que valoriza, e discutir as nossas políticas públicas de promoção da igualdade racial, políticas de educação, saúde, cultura e tantas outras políticas que nós precisamos para assegurar que a população negra tenha a igualdade e equidade que necessita. É isso. Thelma, vamos começar por uma questão que a gente estava falando esses dias aqui internamente, que é o seguinte: tem gente que acha que, poxa vida, mais um feriado? 20 de novembro, feriado da consciência negra. Qual a relevância de ter um feriado e a importância da gente entender o que é o feriado? Porque, do contrário, se a gente não parar para refletir, se a gente não pensar, de fato, vai ser só mais um feriado. Então, fala da importância para a gente, para começar essa nossa discussão, de termos um feriado que propõe essa reflexão em todo o nosso país. É importante que a gente traga esse assunto já de início para essa discussão, e eu provoco aqui os nossos convidados a falarem também sobre isso, justamente porque para nós, da comunidade negra, existia um embate no início sobre a importância do 13 de maio e a importância do 20 de novembro. Até que nós tivéssemos esse protagonismo e o entendimento sobre essas decisões e trazer essa discussão de uma maneira mais consolidada e ampla, podendo, inclusive, fortalecer a data do 20 de novembro, que é a data da conquista, de fato,
que nos fortalece enquanto comunidade negra, sobre a nossa independência, sobre as lutas que travamos, né, uma data simbólica com relação à libertação e à morte de Zumbi, como isso nos fortalece a partir da perspectiva da história que nós reconhecemos como a verdadeira e não da libertação, que foi a abolição assinada pela princesa Isabel. Acho que é importante a gente esclarecer, né, e eu convido vocês a se manifestarem sobre isso, por que essa data é tão valiosa para nós, em detrimento da dita abolição que foi assinada no dia 13. Pois muito bem. O 13 de maio de 1888 não significou absolutamente nada para a comunidade negra. Para começar, liberdade não se dá, liberdade se conquista. E ela assina esse documento, mas não indeniza esse imenso contingente populacional de negros da nação brasileira, pelos 400 anos de trabalho prestado para o país. Não fomos indenizados. Essa comunidade não foi indenizada. Vocês são pobres, vocês são negros. Não, nós não somos pobres. Nós fomos empobrecidos por um sistema que não nos indenizou pelo trabalho que prestamos para o país. Trabalhamos nos 4 ciclos da economia do Brasil, gestando todo o lastro da riqueza econômica desse país. E não fomos reconhecidos. E saímos sem eira nem beira, com uma mão adiante e outra atrás, para começar o dia seguinte, sem carteira assinada, sem emprego, sem terra. Liberdade? Liberdade sem terra? Sem casa? Sem trabalho? Não existe isso. Então, não há o que celebrar realmente no 13 de maio. Há que refletir e questionar, realmente. Não só o 13 de maio, mas as outras 2 leis abolicionistas também merecem uma profunda reflexão. Sexagenário, mas 60 anos, apanhei, o que eu vou produzir vou me dar liberdade com 60 anos, vou fazer o quê? Vou para onde? Arrebentado, liquidado, sem saúde, sem nada. Né? Lei do ventre livre? Ué, mas que lei de ventre livre é essa? Eu sou livre e a minha filha não é? Quer dizer, é um modelo econômico que se sustenta a escravização. Então, não tem ventre livre. A minha filha vai continuar ali despejando urinola. A minha filha continua engomando a saia da Sinhá, em roda de minha ali. Eu sou escrava, ela também vai reproduzindo aquilo ali. Então, também há que questionar. Há que questionar. Então, 13 de maio e essas leis abolicionistas, para nós negros, elas não significaram nada. Os republicanos e os abolicionistas, juntamente com Isabel, Cristina, Rafaela, Augusta Gonzaga, deveriam ter refletido o que se faz agora com essa população. O que vai ser feito desse contingente populacional? Vai para onde? Faz o quê? Quer dizer, assina a lei e larga. Não. Aí muitos ficaram na fazenda ali e tal. Né? Agora, o 20 de novembro, lá, isso sim. É uma luta que a gente ainda continua travando, né? E buscando uma recolocação, eu considero assim, para que se tenha a autonomia financeira e a mobilidade social, que é o que mais se espera para a comunidade negra, que segue ainda refém, né, dessa falta de política pública, da falta de colocação profissional, da falta de ascensão profissional, justamente porque está arraigado ainda dentro dessa condição de isolamento social e da falta de perspectiva de crescimento. A gente até vai ver uma reportagem agora, né, Daniel, que traz um pouco disso, de quem conseguiu avançar um pouco na vida e serviu de referência. Exatamente. E daqui a pouquinho, assim que a gente voltar da reportagem, vamos ouvir também aqui o Sérgio sobre essa temática que nós suscitamos, sobre a importância do feriado, para proporcionar essa reflexão. A gente vai contar aqui a história de uma professora da escola de Nanere, aqui em Cachoeira do Sul, que é uma das primeiras professoras negras, é uma referência, tenho certeza que é um orgulho para toda a comunidade e para todos nós, para a sociedade aqui em Cachoeira do Sul. Então, vamos conferir aqui agora esta reportagem. Professora e alfabetizadora Joana Enídia Surceda da Silva teve a vida marcada pela educação. O pioneirismo, ao assumir o comando de salas de aula no tempo em que poucas eram as professoras negras, foi um marco que inspirou outras educadoras a seguirem o mesmo caminho e é reconhecido, ainda hoje, pelas novas gerações. No mês de outubro, ela teve a sua trajetória reconhecida, recebendo a homenagem como patrona da Feira do Livro da Escola de Nanere Pereira, uma das maiores da cidade de Cachoeira do Sul, onde, mais uma vez, esteve à frente de uma iniciativa inédita. Ela foi monitora de alunos com deficiência, auxiliando na inclusão e na facilitação do aprendizado das crianças.
eu trabalhei na Escola Imaculada Conceição, onde eu cursei antes o curso normal, que antes era curso normal e depois passou a ser magistério. Eu fiz faculdade de pedagogia, trabalhei em escolas municipais, escolas estaduais e hoje eu estou aqui no Dinanelli com a minha trajetória, que eu amo muito estar aqui, fui sempre muito bem recebida. O olhar dos alunos ratifica isso. A homenagem que veio com o carinho da família e o reconhecimento da comunidade escolar, que ainda hoje conta com o trabalho voluntário da professora, que já está aposentado, coroa uma importante fase da vida daquela que é conhecida como Joaninha. E hoje, com esta homenagem, eu vou levar dentro do meu coração para sempre. Vai ser uma sementinha que vai ficar ali, ó, germinando para me dar felicidade e alegria para sempre. Até chegar a esse momento, no entanto, ela recorda de toda uma caminhada e o aprendizado que levou aos alunos e que colheu de todas essas vivências. Quando eu trabalhei na Escola Imaculada Conceição, eu fiquei um pouco temerosa, porque uma escola particular, né, com nível social mais elevado. Então, eu tive um pouquinho de receio. Mas as irmãs me receberam muito bem, os pais, as crianças, eu fui muito bem recebida e eu me senti muito bem trabalhando lá também, que depois eu trabalhei. Depois que eu fiz o magistério, as irmãs me convidaram para trabalhar lá. E lá eu fiquei trabalhando. Aí depois eu trabalhei também na Escola Paroquial Santo Antônio, que hoje é a Padre Tonon. Trabalhei lá perto de Agudo, onde os aluninhos todos eram alemãozinho. Eu que dizia, desculpa o que eu vou dizer, mas era como se fosse a mosca no leite. Porque todos de cabecinha branca ao redor de mim, mas fui muito bem recebida, fui respeitada. E não me arrependo, eu cresci muito durante todo esse tempo de magistério, durante todo esse tempo de educadora. Eu cresci muito, muito. Ensinamentos e compreensão que só a experiência e a sabedoria da vida são capazes de trazer. E hoje servem de orientação e norte para as gerações que a sucedem. Nós temos que fazer com que a sociedade nos valorize. Então nós temos que lutar, é claro que com muita competência, com muita sabedoria, com muito estudo, nós chegamos lá. Então é um recado que eu dou para todas as pessoas negras que não desistam. Não desistam, porque o nosso espaço está ali. É só chegar e ocupar. Não esquecer os valores, porque é isso que move o ser humano. São os verdadeiros valores que atualmente a gente vê que estão sendo, às vezes, deixados de lado. Então nós temos que valorizar muito, muito essa parte da educação, do respeito, da sabedoria, da leitura. Então nós temos que agir, nós temos que ir em frente, lutar para chegar aonde quisermos. A educação é o caminho. A educação é o caminho para que possamos chegar onde quisermos. Eu fiz essa reportagem, né, acompanhei um pouco da emoção toda e a homenagem que foi feita para a Joaninha, né? E uma das professoras, inclusive, que aparece ali no grupo de danças, falava sobre o pioneirismo e falava também que o primeiro grupo de dança afro que existe na escola e esse início todo da conscientização sobre a cultura afro foi iniciado, né, pela professora Joana. O Serginho aqui estava comentando que foi aluno dela. E aí já está a deixa para tu falar, inclusive, sobre como isso foi transformador, se foi, de alguma forma, na tua vida, ter como referência uma professora negra. Eu, por exemplo, na minha formação inteira, não tive nenhum professor negro. Então, essas referências também são importantes, né? E aí já também abre um espaço para tu te manifestar sobre a questão do dia 20.
A professora Joana foi minha professora lá na segunda série, na Escola Davi Fontoura de Barcelos. Muito importante, né? Porque ela reconhece as nossas dificuldades, né? Ela era uma professora muito atenciosa. Eu lembro que no Dia dos Professores nós fomos até a casa dela para levar uma rosa. Era coisa simples, né? Mas era muito importante para mim. E há uns 2 anos atrás, eu e o Cláudio também fomos até a casa dela levar uma flor. Nós temos que revisitar os nossos professores, né? Que são quem nos deu a base. Mas quanto a isso, eu sempre tive uma base forte. Tua mãe, né? Minha mãe é professora, a professora Lair e tantas outras que foram protagonistas. Então a gente discutia muito, quer dizer, na realidade eu mais ouvia. E chegou um determinado momento que eu estava repetindo aquilo, né? Buscando outras informações, até porque elas eram mais do lado do movimento negro unificado, algo mais, né, empoderado, e eu mais do lado da UNEGRO, que é a União de Negros pela Igualdade Organizada, que é mais dentro de políticas públicas, né? Então por isso que a gente participa de conferências, tudo, para poder abastecer de informações. Mas isso tudo foi sempre muito importante. E a partir daí, a gente lembra de ter sempre essa discussão, né, com pessoas lá em casa ou nos grupos de movimento negro, né, da importância do 20 de novembro, que o 13 não nos representa. Até porque, enquanto o Brasil estava botando para fora os negros, porque na realidade não foi abolição, né? Tu escanteou os negros, tu estava fazendo processo de embranquecimento. Estava trazendo toda uma legião lá da Europa para tentar substituir aqui aquele serviço. Mas tu chegou aqui, eu lembro uma reportagem de vocês da comunidade germânica. Era um terreno que não era legal, mas tu tinha um terreno. Tu tinha poucas sementes, mas tu tinha sementes. Eu tinha poucas ferramentas, mas tu tinha. Uma coisa que tu sempre trabalhou com aquilo, agora você sai. Ou continua de uma forma, né, muito precária, ou a gente tem que sempre que mencionar o protagonismo feminino. Porque muitas vezes as mulheres iam lá, pegavam as trouxas de roupa, iam fazer uma faxina nas casas, conseguiam um corte de grama para o esposo, conseguiam uma manutenção. Então, elas vinham para o centro para poder fazer isso. Telair tem um texto muito lindo das lavadeiras. As lavadeiras. Né? Vai ser publicado. Porque isso vai ser. Porque é isso que acontecia. Vinham na cidade, pegavam, levavam para os arroios. E Cachoeira, ele é muito bem, né, localizado quanto a arroz, para poder fazer a higienização, a limpeza e voltar. E aí conseguia sempre algo para que os seus esposos, companheiros, pudessem. Então, o dia 20, ele lembra essa consciência, lembra esse legado. Nós temos que também lembrar da nossa cultura. Então, dia 20 é para a gente refletir e pensar nisso também. Vamos viver de passado? Não, mas honrar e valorizar a história. Nós temos que olhar para trás para poder valorizar o futuro. Isso aí é importante. O pessoal fala muito, né, de Ubuntu. Eu acho muito legal. Mas eu acho que a gente tem aquela frase que a gente olha para trás para valorizar o presente e projetar o futuro. O Júlio Lúcio, ele tem uma frase que eu sempre digo, eu roubo do Júlio, que é assim, ó, o pessoal lá de trás veio pavimentando. Agora está muito melhor. Mas nós temos que deixar asfaltado para que os nossos filhos, nossos netos, eles possam competir, correr nessa estrada em igualdade de condições. Sem ter que se preocupar com parte da saúde, onde tu tem uma saúde efetiva para a tua população. As doenças que são específicas para ti, se tu não tratar de uma forma legal, tu vai ficar lá na fila sempre. Então, é isso que a gente fala. Nós estamos aqui hoje, a gente sistematicamente vem conversando, vem levantando essas pautas. A gente agradece muito o espaço que vocês nos dão para que a população entenda. É mais um feriado. Não, é um feriado. Feriado que foi conquistado há muitos anos atrás. Oliveira Silveira, Petronilha, lá atrás, eles vieram trabalhando, conquistando, sem te parar para pensar, o negro só pode entrar na escola há muito pouco tempo. Professora Joana, professora Lair, Maria Luá, entre outros, professora Ana Falcão. Era proibido. Quanto tempo tu teve acesso? As avós, elas não queriam que tu estudasse. Tem que trazer primeiro comida para dentro de casa, para depois tu estudar. As prioridades nos limitaram então, por muito hoje, tempo. Quando a gente vê políticas afirmativas, as cotas aí, né?
Ah, quantas cotas? Não, mas para aí. Hoje tu está vendo o negro lá na universidade. O professor Joana falou, só a educação muda esse cenário. E a educação é muito cara para nós. Isso é muito caro para nós. Então, nós temos que, sim, olhar a resistência de Zumbi e Dandara foi gigante. E é essa resistência que a gente tem que ir levando para que queremos sim uma cidade justa, igualitária, né? Mas queremos oportunidades iguais. Porque se tu botar todo mundo no mesmo patamar, tu vai se destacar. Agora, quando tu tá na corrida lá atrás, é muito que tu tem que fazer para chegar na igualdade. Vamos assistir mais uma reportagem, mais uma história? Acho que você de casa também gosta, né? Os nossos convidados também. E a gente produziu conteúdos com muito carinho. Thelma, quer falar de mais uma convidada? Que, na verdade, tu foste convidada por ela, na verdade, também, né? Exatamente. Na verdade, isso foi um presente que eu ganhei. Eu fui fazer uma reportagem para contar a história do lançamento do livro da Suzana Vaires, Ecoa África, e fui presenteada com um dos poemas que ela escreveu, inspirado numa foto que ela viu no meu perfil. E eu fiquei muito contente de receber esse presente. A gente vai ver agora aqui. E foi por meio de um livro que a Suzana Vaires, que está aqui do meu lado, resolveu resgatar e honrar toda a sua ancestralidade negra e a de todos nós. E agora ela lança essa coletânea de poemas no dia 29 de novembro, aqui na Casa de Cultura, onde nós estamos. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Suzana, então, nasce esse filho negro, honrando toda a nossa história e homenageando também um pouco da tua história negra, né? Vamos falar sobre essa tua dedicação aos poemas e a essa escrita negra de honra e glória a toda a nossa história. Estou muito feliz de estar aqui hoje, emocionada, né? Porque é um filho literário que nasce, né? Meu primeiro filho solo literário. Então, fazer esse livro, esse resgate, preservando a nossa identidade, honrando a nossa ancestralidade, né? É uma forma da gente deixar uma semente, né? Deixar um legado para que as pessoas no futuro leiam e se identifiquem e se curem, né, através da escrita. Fiz esse livro, o Ecoa África, tá? Ele já nasceu pela editora Delicata de São Paulo e vou lançar aqui, como tu falaste, dia 29, aqui na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, às 18 horas. Convido todo mundo para prestigiar e a gente, como um ato de resistência, a gente vir celebrar. A gente falava um pouquinho antes sobre todos os desafios que nós, pessoas negras, vivenciamos, né? Utilizar a escrita para também desabafar e motivar as pessoas a seguirem enfrentando esses desafios é uma ferramenta de resistência também. Com certeza. Assim como a dança, assim como a música, né, como a religiosidade, né, através da fé, é uma forma de resgate. E eu encontrei, através da poesia, a minha ferramenta de resistir e compartilhar com todo mundo essa ancestralidade. Ultrapassar esses limites, né, nesse mês em que, evidentemente, se fala mais sobre esses desafios, se repensa mais todas as questões de desconstrução do racismo estrutural, todos os enfrentamentos a esses atravessamentos que a gente enfrenta desde que nasce, né? Toda vez que nasce uma criança negra, nasce um resistente, a gente acaba discutindo ferramentas, estratégias, maneiras de incluir e orientar todos aqueles que vêm para caminhar junto com a gente mais cedo, orientar os nossos filhos e até construir algum caminho como sociedade, né? Não é diferente para nenhum, a gente sabe que a luta é muito semelhante, né? Mas a tua experiência te mostrou o que nessa caminhada até agora? Que estava na hora de honrar, né? De alguma forma colaborar, né, com esse resgate e preservar. Porque a gente sabe que o Novembro Negro, né, que a gente tem agora, esses avanços, porque dia 20 de novembro, hoje, dia 20 de novembro, é o primeiro dia que a gente vai comemorar ele como feriado nacional. Então, é um avanço, né, para nós, para o povo negro. E
Eu acho assim que a gente tendo as ferramentas, a gente tendo coragem, né, até falo para todos, se tem alguma aptidão, algum dom, né, que possa usar para o bem, que possa usar para compartilhar, para resgatar mesmo essa identidade e fazer com que a gente tenha mais reforço, né? Porque sozinho a gente não consegue nada. E a gente sabe que a nossa história foi negada, que essa negação nos prejudicou muito, porque os livros de história, dos nossos tempos de escola, não falavam o que era o certo, né? Foi nos tirado, e isso nos prejudicou muito. Porque hoje, graças a Deus, graças às leis, né, tem dentro do currículo escolar, se é obrigatório falar sobre a nossa raça, sobre a identidade, sobre o negro, sobre o índio, né, sobre as minorias. Então, hoje a gente se fala em escola, mas no nosso tempo, não, né? Então, assim, é uma forma da gente celebrar. Por mínimo que seja, tem que celebrar cada avanço que a gente tem aqui hoje. Quero encerrar nosso papo contigo, nos brindando com um golinho dessa obra que vai ser lançada. Vão ser 59 poesias. Uma delas, que eu vou ler agora, foi feito inspirado nessa moça, nessa repórter negra da nossa cidade, e se chama Sagrada. Eu vou ler agora para vocês. A beleza das ninfas petrificadas não ofusca da realeza, de carne e osso, viva, que labuta, carrega a coroa do empoderamento de ser mulher, imersa nos sentimentos seus, reverenciando os ancestrais, com maestria, beleza Vênus, fortaleza, é sagrada negra. Muito obrigada, Suzana. Que a Fortaleza Negra nos fortaleça sempre. E nos una cada vez mais para o bem, para a gente disseminar sempre, honrando a nossa raça e honrando nossos ancestrais e o nosso futuro. Que assim seja. Amém. Emocionada com essa homenagem que eu recebo agora aqui. E, claro, reforçando o convite a toda a comunidade cachoeirense para que venha prestigiar o lançamento do livro da Suzana Weirich no dia 29, aqui na Casa de Cultura Daniel Nunes e toda a comunidade cachoeirense. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, que lindo. Que poesia linda. E aí, Thelma, consegue falar? E terminou, depois já está chorando, agora já estou chorando de novo. Muito lindo, muito lindo. A gente fica emocionado, são gestos, né, que aquecem o coração. E ela é talentosíssima, né? Reforçando o convite, não perca o lançamento do dia 29. É isso aí. Olha, nós precisamos fazer aqui uma rápida pausa para o intervalo. Nós temos muitas coisas para falar aqui. É um dia que é de muita reflexão, a gente precisa realmente buscar exemplos, pensar um pouco sobre a nossa história aqui do Brasil, que é uma história muito desigual, considerar os avanços que já aconteceram, mas também o que está pela frente, as pautas pelas quais nós como sociedade precisamos lutar. Nós vamos falar ainda mais no segundo bloco deste programa especial sobre educação. A gente vai mostrar uma reportagem especial sobre uma escola aqui de Cachoeira do Sul, que já tem um legado de formação, que é a Escola Dora Abreu. Você não pode perder essa história, a gente volta já já. E já estamos de volta, hoje com o NT Sul especial, falando sobre o primeiro feriado nacional da consciência negra. Temos convidados aqui no estúdio, Thelma Tomás está apresentando o programa juntamente comigo, a professora Laír Vidal também está com a gente aqui, o Sérgio Augusto Ramos dos Santos Júnior também trazendo toda a sua experiência, toda a bagagem para a gente fazer essa reflexão tão importante. E a gente vai começar esse bloco falando sobre educação e assistindo a uma reportagem sobre uma escola que tem a sua atuação destacada aqui no município de Cachoeira do Sul. É o Dora Abreu. Vamos acompanhar. Muito antes do ensino da cultura e história afro-brasileira ser obrigatório no currículo das escolas públicas e particulares do Brasil,
Em um colégio da periferia de Cachoeira do Sul, esse assunto já era tema nas salas de aula. A motivação? Fortalecer a identidade e autoestima dos alunos da Dora Abreu, na época, essencialmente negros. Em 1998, a campanha da Fraternidade tratava sobre o tema Ouvir o Clamor deste Povo. Como nessa época, então, a grande maioria dos nossos estudantes eram negros ou descendentes de negros, com a autoestima muito baixa, inclusive a escola atendia naquela época somente até a 4ª série, e eles paravam nessa série e não iam adiante em função da sua baixa autoestima. O grupo de professores da época sentiu a necessidade de iniciar esse trabalho, trabalhando então com o resgate da cultura, dessa maravilhosa cultura, e a valorização também, né, dos aspectos que a gente até hoje, né, no nosso dia é comum, é normal, mas que muitos não conhecem e não sabem. Então o grupo de professores resolveu trabalhar com os estudantes esses temas e, inclusive, levando a autoestima, preparando eles para fora da escola Dora Abreu. E essas ações fazem parte da realidade diária dessa comunidade escolar. Temas como racismo, medidas reparatórias, origens dos povos e, especialmente, a face da escravidão sob a perspectiva dos povos escravizados são trabalhados de forma adaptada a cada público, da educação infantil até a educação de jovens e adultos. É muito importante essa valorização do aluno enquanto negro e não negro, porque a gente não pode fazer a diferença. Então, como a gente está numa escola, então a gente agrega a todos, né? Então, buscando essa valorização, esse respeito com a cultura afro e as demais. E esse trabalho, ele não acontece apenas no mês de novembro. Ele é um trabalho desenvolvido durante todo o ano, com reportagens, leituras, trabalhos, jogos. Então, esse trabalho faz com que os alunos, a comunidade escolar se vai dando conta do valor e do conhecimento da cultura afro-brasileira. E não, às vezes, só da afro-brasileira, mas também da africana. Então, é muito importante. E a gente vê que essa mudança só vai acontecer realmente com a educação. A gente acredita nisso, né? Então, é que a gente trabalha. A gente já trabalhava antes da lei. Eu acho que isso é muito importante a gente salientar, né? Que a gente trabalhava já antes da lei. E a gente continua trabalhando até hoje. Isso é fundamental para o desenvolvimento pessoal deles, até porque a gente tem turmas bem variadas e nós, enquanto professores, temos que mostrar para eles que a gente não pode se esconder, que a gente tem que mostrar que a gente vem de um povo, né, que é miscigenado. Esse conceito e essa percepção sobre a vida em sociedade é demonstrada desde cedo pelos alunos. A prova é essa duplinha aí, que ao ver que estávamos gravando essa reportagem, se manifestou dizendo que queria falar sobre o assunto. E, de fato, elas tinham o que dizer. Aqui no Dora, todo ano a gente faz a Festa da Consciência Negra, pois aqui na escola não tem nenhum preconceito. Eles aceitam todos os tipos de religião e cor de peles. Acha que essa é uma maneira certa de conviver com os teus colegas e com as pessoas? Eu acho bastante, porque aqui não tem nenhum preconceito. É que a gente trabalha todo ano, o ano inteiro sobre isso, para mostrar como é que aqui a gente não tem preconceito, porque a maioria das pessoas que estudam aqui não são brancas, são de uma cor mais escura, e como aqui a gente é a maioria da região considerado periferia, aí então aqui na escola tem a Consciência Negra, e eu acho muito bom, porque a gente tem até um grupo de dança chamado da Consciência Afro. E aí tu aprende sobre outras etnias e convive com pessoas de cores diferentes da tua? Sim, porque eu acho que a união faz a força. Bom a gente salientar que com essa abolição, o negro não tinha direito à escola. Então, a partir da abolição, nós não tivemos direito à educação. Então, realmente, isso é muito doloroso. Isso a gente só vai conquistando aos poucos, com muito estudo, com muita formação,
a gente vai fazendo que o professor também vai pegando essa bagagem para transmitir e trabalhar a verdadeira cultura dos povos negros, né? A verdadeira história, né? E nesses quase 40 anos, 30 e poucos anos, a gente já tem os frutos, né? Nós temos alunos que não desistem mais de estudar. Eles seguem, nós já temos alunos trabalhando, nós temos professores, nós temos supervisores. Então, para nós, isso é muito grande, né? Fazer aqui esse miudinho, esse trabalho todo, o miudinho, né? Para que isso fortaleça na vida deles, que eles se orgulhem de ser, de se gostar, de valorizar o seu cabelo, o seu lábio, né? Então, isso é muito importante para nós, enquanto escola. Porque, assim, a gente precisa desse apoio também, né? Enquanto comunidade, enquanto toda essa estrutura, porque a gente não vai mudar uma história em 100 anos, uma história de 500 anos de opressão, né? Sem estudo, sem um trabalho digno. Então, isso vai sendo construído aos poucos, né? A gente vai lançando a semente e a gente vai colhendo aqui um pouquinho, colhendo um pouquinho lá. A lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas completou 21 anos em 2024. O objetivo da proposta é destacar a contribuição de africanos e afro-brasileiros na cultura e história do Brasil, contribuindo para o combate ao racismo religioso e à discriminação em relação ao conhecimento e trabalho produzido por esses povos. Não é a história do povo africano, é a história dos povos africanos. É diferente, né? Até porque não veio um povo para cá, vieram vários povos, várias línguas, várias etnias, né, da África. Então, é diferente. E outra coisa que a gente tem que deixar bem salientado, que a gente não veio, nos trouxeram, nos retiraram a força. É diferente. Então, isso a gente passa, essa verdadeira história. Por exemplo, quando aqui os portugueses aqui chegaram, os índios já estavam aqui. Então, que descoberta é essa? Se os índios já estavam aqui, aí depois trouxeram os negros. Entendeu? É essa história que a gente passa, a verdadeira história. Né? Então, é uma história realmente sobre outro prisma que nós, eu e tu e outros tantos, né? Não, eles vieram aqui porque eles queriam. Não, eles foram caçados, eles foram retirados. Né? É diferente de outros povos que vieram, que realmente vieram. Nós não, nós fomos arrancados, tirados da mãe África. Né? Então, isso a gente passa para eles, isso a gente esclarece para eles. Então, é uma nova leitura daquilo que a gente aprendeu. É da cultura, fazer determinadas coisas e valorizar essas determinadas coisas da cultura. Né? Eles trabalhavam na agricultura, eles trabalhavam na pecuária, eles trabalhavam na mineração, nas lavouras. Então, de sol a sol, sem nenhuma remuneração. Então, isso tudo é esclarecido. Trabalhadores trabalharam nos 5 ciclos da construção do nosso Brasil. Tudo isso é bem esclarecido, bem pontuado. Não é simplesmente jogar assim, deu. Não. Bem trabalhado por todos os nossos professores durante todo o ano. E essa reparação, ela vai além, porque a gente também precisa das políticas públicas, né, para a comunidade negra. A gente precisa de cotas, né, que muitos são contra essas cotas, mas é por aí a nossa reparação e muito além. Né? Nós precisamos de mais coisas para a população negra, assim como indígena também, né, que a gente também não pode esquecer, né? Estamos nessa luta, nessa caminhada. Essa luta não é da comunidade negra, mas também a gente agrega os demais, né? Então, assim, nós estamos nessa luta e essa luta passa pela educação. É isso, com certeza essa luta passa pela educação. E falando nisso, está aqui do meu lado a protagonista desse processo, né? A professora Laír Vidal foi uma das que estava lá no dia que esse start foi dado, né? Exatamente, pois exatamente. Quando se fazia reunião pedagógica de 2 horas semanalmente nas nossas escolas municipais, era uma tarde, quase entardecendo. Ao meu lado estava a professora Janete e a professora Margarete, na escola Dora Abreu. E eu disse, mas vamos então, quem sabe se a gente criasse um concurso de beleza negra na escola.
Ah, mas que interessante, vai ser interessante, o concurso de beleza negra, mas sim, vamos. E o pessoal apoiou. Não, mas o que eu quero, o meu sonho, não era exatamente a beleza negra. Não era beleza. Isso é o grande pano de fundo que eu queria pautar realmente, era a construção do saber, a construção da história, porque ninguém ama aquilo que não conhece. E como tu vai ter um aluno com autoestima elevada se ele não conhece a sua própria história? Então, fui transitando pela beleza. Há uma beleza que precisa ser resgatada. Então, semelhante ao concurso das tradições gaúchas do estado, de gurias, olha, como as prendas, que na verdade não era a beleza da prenda que pontua, é o conhecimento histórico da prenda que faz o peso do concurso. Eu digo, vamos fazer isso na nossa escola. Ah, mas então vamos, né? Então, as crianças vão ter que se apropriar da sua história. E o concurso não é a beleza ou ele dançar. E eu tive um namorado, militante negro, que ficava indignado quando a base aérea, os militares da base aérea de Santa Maria chamavam o Aroa Baradudu para dançar. Eles diziam, não, de novo, alegrando a Casa Grande, lá sai a negrada da senzala para alegrar a Casa Grande. Não, e por que eles não nos chamam para contar a nossa história, para nós contarmos a nossa história, falarmos da nossa história? Só querem ver dançar. O entretenimento. O entretenimento, o lúdico, o prazer, o prazeroso, não é? Não, o conhecimento, a história. Então, também, eu digo, não é necessário que se invista na dança da candidata. Não, a candidata tem que dominar a história, conhecer a história. Ela que se apresente com um prato afro, que ela saiba contar. Uma marmelada são 4 horas de fogo para 5 quilos de massa. Então, que o repórter não venha de lá de Pelotas me dizer qual é a contribuição dos negros na Feira Doce, na Fena Doce. Eles só mexem o tacho. Não! Até a lenha tu tem que conhecer, senão sou pena de tu pôres a perder o sabor da marmelada. Isso é conhecimento. E quando um aluno está apropriado disso, ele ergue a cabeça da sua negritude e tem um sentimento de pertença. Era isso que eu queria com a Festa da Consciência Negra na nossa escola Dora Abreu. Muito bacana. E um ensinamento que fortalece, inclusive, essa dificuldade que a gente tem de aceitação, né, Serginho? A gente estava falando também disso. É difícil quando existe um padrão estético que não tem nada a ver com a gente. E essa dificuldade da gente se colocar dentro desse espaço que não nos aceita é doloroso. E é um caminho que a gente percorre a vida inteira, né? Porque a estrada da infância, né? Tem um escritor que diz, é um caminho que nos leva para... que a gente percorre a vida inteira. Então, passa por isso, mas também passa pela dificuldade na vida adulta. Estou encostando a língua fora do padrão de beleza proposto pela sociedade brasileira. Tu estás fora do padrão. Aí, a ideologia do embranquecimento, que pesa sobre a comunidade negra, de aceitar a sua negritude, aceitar seu cabelo espiralado, seu lábio carnudo, seu nariz platirríneo. Tu está fora da proposta de beleza da nação brasileira. Tem a maior percentual de pessoas no país, como é que está fora, né? Mas ao longo dos anos, o teu nariz batatão, o cabelo, e muitos foram perdendo foram achando que eram feios. E aí é importante te ver aqui nesse espaço, quantas gurias olham a reportagem, mas eu quero ser que nem aquela moça ali, que nem a Thelma, ela é repórter, quantos locais tu acessa, a professora Lair. Então é importante a gente se ver. E aí nós começamos a ver nas novelas a participação do negro, manter o seu cabelo natural, não fazer um crime com o cabelo, queimar o cabelo como se fazia, utilizar vários produtos químicos. Então, a partir daí, tu começou a se reconhecer, olhar no espelho, mas eu sou bacana, sou bonito, porque aí tu não estava olhando com o espectro de outro, tu estava se reconhecendo. E a partir dessas políticas, dessas ações, né, isso foi passando por todo o país. E hoje, aquelas roupas coloridas, cara, que bacana, que legal, manter o cabelo natural. Mas eu quero alisar, alisa. Eu quero deixar... Deixa. Mas agora tu sabe o que tu quer. Agora tu vai se identificar naquilo que tu se propõe. Sem a imposição. Sem imposição do mercado. Porque hoje, o mercado, ele está produzindo produto, cor de pele, mas que pele? A minha pele é essa aqui, é escura. Eu não tenho produto. Então, hoje o mercado está preocupado. Eu tenho que
produto de cabelo, para alisar, para deixar Uma base para pele negra. Uma base para pele negra. Que luta, labina, né? A labina para pele negra. A base. Tu parece uma gata preta, caiu na cinza. Quer dizer, essa base não foi sonhada para a minha pele. Esse pente também não foi sonhado para os meus cabelos. E aí o sacrifício das nossas meninas negras, as mães passando aqui embaixo aquele pente que foi feito para o cabelo do repórter aqui. Então, não tem que ser um pente que seja adequado para o nosso cabelo. E esse produto químico que frita a consciência da nossa mulher negra, o resultado, o lucro não vem nem para a mão da comunidade negra. Assim nos alertava Jacaré do Nigéria. Não, e outra coisa, hoje tu consegue identificar quantas meninas não negras querem fazer trança. Pô, que legal, trancinha. Legal. Quer dizer, hoje o mercado tá para todos, mas por quê? Hoje tu se reconhece. É importante se reconhecer. Porque existe uma beleza nisso. O Nunes trouxe um relato que eu acho que é importante a gente destacar aqui, de uma situação lá da tua terra, né? Da tua origem. Eu acho importante a gente mencionar isso, né? O Serginho estava mencionando no nosso primeiro bloco essa questão que às vezes as pessoas acham que não, estamos agora vivendo uma igualdade no nosso país. Isso é apenas aparente, né? Porque lá na base começou assim com uma desigualdade terrível e espantosa. Tem um relato, talvez seja conhecido, de uma ativista do meu município, eu sou natural de São Lourenço do Sul, que é a Ana Centeno. A Ana Centeno eu a conheço, militante com a gente em 1980, desde 1988. E a Ana, ela escreveu num diário o seguinte sobre a abolição da escravatura, como a professora Lair falou aqui, foi muito para inglês ver, né, lá no começo. Agora vocês são livres, mas livres para quê? Né? Literalmente. E aí ela menciona o que veio na sequência. O que veio na sequência. E aí o relato dela do que aconteceu lá no meu município natal, São Lourenço do Sul, que era um local de grandes estâncias, charqueadas, inclusive o sobrenome dessas pessoas, de certa forma, a gente vai ter muito lá, Centeno, outros sobrenomes, que eram, na verdade, sobrenomes daquelas famílias que eram escravocratas, sim, né? Sim. Que era algo terrível. Então ela menciona o seguinte, o município já estava andando com as suas próprias pernas, e os negros começavam a firmar-se enquanto famílias nos arredores da cidade. Se agruparam também independentemente de serem da mesma família. O único laço que os unia era a situação da extrema miséria em que se encontravam. Empurrados pelo sistema, seguiam para a periferia, morar em ranchos de beira-chão ou de pau a pique, feito com fachos de vassouras e barro, que cobriam com capim para fazer o telhado. Os utensílios domésticos quase sempre eram caixotes como móveis. As camas eram de tarimbas feitas com estacas. Os colchões eram de juta e cheios de macega. Canecas, pratos e até panelas eram latas de vários tamanhos. Quase em nenhuma casa tinha fogão, por isso cozinhavam seus alimentos de pendurados nos ganchos em cima das labaredas do fogo, que geralmente era feito de dia na rua e de noite no verão. No inverno, faziam no meio da casa. Então, assim, isso, quando eu li a primeira vez, eu fiquei profundamente emocionado e chocado assim, com esse relato, e que eu imagino que deveria chocar todos nós, né? Porque essa foi uma realidade de colocar de fato à margem, né? Aquele que construiu, aquele que levantou, que sustentou as famílias, ficou completamente à margem. Então, hoje, a gente, do ponto da sabedoria de muitas pessoas, dizer assim, não, o preconceito não existe mais no Brasil. Existe a pobreza que existe para o negro, para o branco, para aquele que veio da Alemanha, da Itália. Não, é diferente. É uma diferença que é gritante. E eu acho que, para concluir aqui, que eu me propus hoje, falei para a Thelma, eu sou o que menos tenho que falar nesse programa, eu tenho que ouvir, né? Mas a gente tem esse pensamento permeado por algumas ideologias, né? Que uma dessas ideologias é o mito da chamada democracia racial. Por muito tempo o Brasil sustentou o seguinte, não existe racismo, né? As pessoas são iguais, convivem perfeitamente, e é um assunto que ficou desmistificado, né, pelos estudos do Florestan Fernandes, de onde a gente tem justamente a ideia inequívoca do chamado racismo estrutural. E aí vem a minha pergunta. O que nós precisamos avançar no Brasil? Porque esse racismo ele é aquele racismo velado, né? A pessoa pode negar, ela pode dizer que não, eu não sou racista. Mas na prática isso extrapola no dia a dia nas atitudes. Então quero perguntar para vocês hoje, em que precisamos avançar enquanto sociedade brasileira para que de fato nós tenhamos igualdade? Ele é resvaloso como peixe ensaboado. E muitas vezes muito difícil de fazer um enfrentamento. Ele é sutil,
extremamente sutil. Não é escrachado. É velado. E como que tu podes afirmar que não há racismo, não é? As ausências do negro nas instâncias de poder afirmam isso, dizem isso, que existe, ainda existe, não é? Mas nas falas, a fulana vai casar, minha filha vai casar muito bem, mas que maravilha! Quem é o rapaz? Ele é um engenheiro agrônomo, ele é negro, mas ele é um engenheiro agrônomo. Esse mas, como é que um negro vai se defender disso e verbalizar que isso é uma palavra preconceituosa e carregada de um racismo de 400, 500 anos? Por que ele não usa a aditiva e, ele usa a adversativa mas? Então, nas nossas falas sutis, que nem quem a pratica se dá conta de que está. Mas ele é um engenheiro agrônomo. Mas, esse mas. E por aí vai, nas sutilezas, assim, não é? Tu chegares num espaço de festa, numa mansão da cidade, e na casa só 2 pessoas negras. Então, tu olha também as ausências, eu faço o teste do pescoço, não é? Onde estão os meus pares, não é? E aí, tu és convidada, por favor, apanha mais cadeiras lá na sala, lá estão faltando cadeiras, apanha cadeiras lá. Quer dizer, essa pessoa branca que praticou isso, que chamou a pessoa negra na festa para buscar cadeiras, ela não disse, eu vou ser racista, eu vou fazer um ato racista. Não. Ela simplesmente exteriorizou aquilo que está introjetado no psique da sociedade brasileira. Esse lugar não é o teu. Onde está a reitora da universidade, que não chegou ainda? Não, mas eu já estou aqui, faz meia hora que eu estou aqui. A reitora era negra. Esse lugar não é. Então, sim, as nossas ausências dizem. Né? Um país que perde só para a Nigéria em negros. É o 2º país em negros no planeta Terra. E quem é o bispo, o padre negro? Né? A gente, em 1988, tinha no estado do Rio Grande do Sul somente 14 padres negros. No país, 275 padres negros. Aí nós vamos entrando na seara das questões religiosas. Que ausências são essas? Que congregações religiosas são essas cuja vocação não pinta para as mulheres negras? E quando as mulheres negras entram nas instituições religiosas, elas não desempenham trabalhos intelectuais e burocráticos na congregação. Ela é a cozinheira, ela é a lavadeira, ela é a porteira da congregação. Quer dizer, coisas veladas, sutis, e que a nação brasileira quer dizer para o exterior que ela tem democracia e razão. Não tem, não. Infelizmente, todo o pai, a mãe negra, ele vai chegar para o seu filho e vai dizer, tem que estudar 2, 3 vezes mais, porque o mercado não vai te reconhecer. A primeira coisa que vão olhar é a cor da tua pele. Infelizmente é assim. Aí eu gosto de ver os pardos, né? Os pardos. Os da meia-noite pro dia. Mas eu não sou negro. Então a porta giratória do banco vai te condenar. Ou então tu andando no supermercado, ele vai te condenar. Porque o segurança, ele vai atrás de ti. Aí tu vai sentir que tu é negro. Ou então, volta. 30 vezes. Infelizmente é assim que funciona. Mas nós temos o racismo científico. Quantas questões levantaram, a cabeça do negro é assim, não sei o quê, por isso, né, é menos inteligente. Tem o cômico, né, racismo cômico, mas é só uma piada, não sei o quê. Racismo, né? De entretenimento. Tá de mimimi, né? Agora virou moda, tá de mimimi. Então tu começa, né, o estrutural, tu pega aí, maioria, quantos vão chegar, eu gostei de uma fala do Roger, é o único técnico negro. E o esporte que, sim, teoricamente, quem se destaca, né, é a população. É o corpo do negro que faz girar a bola. Então, as pessoas não reconhecem. E é importante esse espaço para que a gente possa debater, mas talvez eu esteja cometendo um ato. E talvez, como ela falou, não é intenção, mas que vai ferir. Eu nem percebi, mas o negrinho lá percebeu. Quando eu estudava, começava a falar, não falava em escravizados, não falava, porque o escravo era preguiçoso, tu ia escorregando assim da classe, querendo fugir. Porque ali tu não se reconhecia, tu era humilhado, né? Então,
Hoje não, hoje tem que ser uma forma positiva. Eu queria, bem rapidinho, dizer que muitas conquistas hoje que estão na educação foram motivadas pelos negros. Política de ações afirmativas. Cotas. Não. Política de ações afirmativas. Lei 11.711. Foi o movimento negro, começou lá atrás. Hoje, todo estudante com situação econômica não legal, está ali, ó, pontuado. 1,5 salário mínimo acima ou abaixo. E também para a comunidade negra. Tu tem 50% de ampla concorrência. Foi uma luta lá do movimento negro. Ajudou toda a sociedade. Porque era fácil tu fazer um vestibular, né? Passa quem decora mais, ou quem sabe cantar as musiquinhas das fórmulas. E aí o carinha trabalhava o dia inteiro, como é que o cara... A diferença já começa aí. Há que se considerar também, acho que é importante a gente pontuar nisso, que em se falando de oportunidade e alto poder aquisitivo, ou melhor, baixo poder aquisitivo, nas questões étnico-raciais isso é indissociável, né? A gente está nessa camada, então não dá para dizer, como o Nunes já tinha dito, os pobres podem ser brancos ou pretos, nós somos a maioria, então... E nós precisamos encerrar, nosso tempo nos manda embora. Eu quero agradecer muito aqui ao Sérgio, à professora Lair, à Thelma, né, que mediou juntamente comigo aqui este debate. Eu quero finalizar com uma frase do pastor Odailson Fonseca, que foi já diretor aqui da TV Novo Tempo. Ele tem sido ativo nas discussões sobre liberdade religiosa no Brasil. Nós estamos aqui numa emissora que é religiosa, né? Sim. E ele diz o seguinte, até porque nós mencionamos e falamos pouco menos do que a gente gostaria sobre intolerância religiosa em relação às religiões de matriz africanas, né? Ele diz o seguinte: a intolerância é o analfabetismo da fé, mas a liberdade religiosa é a graduação do direito, a formatura do respeito, a grandeza humana na prática. O que a gente possa levar em consideração nesse dia que tem que ser um dia de reflexão, que o mesmo direito, que a mesma liberdade que qualquer um de nós gostaria de ter o seu templo respeitado, de poder professar a sua fé com toda a tranquilidade, com toda a dignidade, todas as pessoas precisam ter isso. E essa deve ser uma bandeira de todos nós, enquanto cristãos ou professando qualquer outra fé, o respeito mútuo, a liberdade de crença para todas as pessoas. Obrigado a vocês pela presença com a gente aqui. Thelma, quer deixar mais alguma palavra? Nosso tempo está muito curto. Não, eu acho que é isso. Acho que é importante a gente seguir com esse tipo de discussão, ampliar cada vez mais o debate e garantir que a gente tenha sempre mais paz, mais respeito, mais identificação com aquilo que a gente acredita e que a gente possa avançar cada vez mais naquilo que nos contempla, porque a gente merece respeito e avançar naquilo que nos foi tirado. A gente precisa ter recompensado. Muito obrigado a vocês, obrigado a você de casa pela companhia, um ótimo dia, fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!